O ex-escravo colocou em risco o poder do império durante os 3 anos de uma rebelião com milhares de comandados que abalou a Itália. Um exército dos mais improváveis virou de pernas para o ar o coração do Império Romano, cerca de 70 anos antes do nascimento de Cristo. Embora fosse inteiramente formada por escravos, a imensa maioria deles sem nenhuma experiência militar, essa força rebelde, que chegou a contar com 90.000 soldados, deu um trabalho imenso aos principais comandantes de Roma e chegou perto de engendrar o colapso político e econômico da Itália. À frente dos revoltosos estava um ex-gladiador, um gênio militar nato, apesar da origem aparentemente humilde. Seu nome era Espartaco. Para os antigos historiadores gregos e romanos, ele não passava de um bandido, enquanto teóricos socialistas e revolucionários de todos os tipos o transformaram num herói quase sobre-humano. Calúnias ou idealizações à parte, o fato é que a história de Espartaco e seu exército mostram à perfeição como a enxurrada de escravos que havia inundado o Império Romano criou um desequilíbrio social de proporções bíblicas. Sem saber, os romanos tinham plantado a semente de seu próprio pesadelo, embora, no fim das contas, tenham conseguido acabar com ela. A revolta de Espartaco só se tornou possível porque Roma, nos 2 séculos anteriores ao nascimento do guerreiro, havia se tornado a quase absoluta da bacia do Mediterrâneo. Numa série de conquistas envolvendo basicamente o Império de Cartago e as regiões dominadas por macedônios e gregos, Roma incorporou vastos territórios, muitos deles ricos em solos férteis e recursos agrícolas. Além disso, no mundo antigo, os derrotados nas guerras tradicionalmente se tornavam escravos. Depois de vencer meio mundo em batalha, Roma deixou de ser uma civilização formada basicamente por homens livres e pequenos proprietários de terra para se tornar a dona de uma multidão de escravos. O problema, porém, não era só o desequilíbrio demográfico. A mão de obra servil favoreceu os grandes proprietários de terra, que passaram a adquirir as pequenas propriedades dos camponeses livres por meios legais ou ilegais. Assim, a zona rural da Itália estava lotada de sem-terra e pequenos agricultores empobrecidos e encurralados, um fator que acabaria favorecendo Espartaco e seus comandados. Nas 3 ou 4 décadas que precederam a revolta do gladiador, a situação explosiva criou outros levantes no campo italiano, em especial na recém-conquistada Sicília. Embora a principal vantagem econômica de incorporar tantos escravos ao império fosse seu emprego na agricultura, havia um contingente, digamos, diferenciado de cativos. Alguns se tornavam servidores domésticos ou, no caso de certas mulheres, literalmente escravas sexuais de seus amos. Mas entre os mais apreciados pelos romanos estavam os escravos destinados às lutas de gladiadores, uma das formas mais populares de entretenimento público no Império. As lutas ou ludi, jogos em latim, como eram mais conhecidas na época, quase sempre comemoravam grandes triunfos militares. Os que tomavam parte dos combates nem sempre recebiam treinamento especial. No entanto, lutadores com potencial para conquistar as multidões eram muito procurados e logo eram incorporados a academias especiais, onde eram treinados e recebiam até certa dose de regalias. Foi justamente no estabelecimento desses, mantido por um sujeito chamado Lentulus Batiatus, em Capua, ao sul da Itália, que Espartaco e seus companheiros originais viviam. Segundo o historiador grego Plutarco, que escreveu seu relato no século II d.C., a maioria deles era de origem gaulesa ou trácia. Esses homens não haviam feito nada de errado, mas, simplesmente por causa da crueldade de seu amo, eram mantidos em confinamento
até que chegasse a hora de entrar em combate. A referência a não fazer nada de errado tem a ver com o fato de que criminosos condenados às vezes também eram mandados para a arena. Como sempre, fica óbvio que os historiadores do mundo antigo não faziam muito bem sua lição de casa. As designações gaulesas, ou seja, os nativos da Gália, na atual França, e trácios, originais da Trácia, região que corresponde a partes da Grécia e Bulgária, podem não indicar a origem geográfica, mas o tipo de modalidade gladiatorial que os homens de Batiatus praticavam. Seja como for, a maioria dos autores greco-romanos diz que Espartaco era um nativo da Trácia. Para Apiano, escritor contemporâneo de Plutarco e originário de Alexandria, no Egito, ele teria lutado contra os romanos e feito prisioneiro. Os trácios eram famosos por seu espírito de luta e, em certo sentido, até selvageria. Plutarco acrescenta, já criando uma aura mítica em torno do gladiador. Dizem que, quando o levaram a Roma para ser vendido, uma serpente foi vista enrolando-se em torno da cabeça dele enquanto dormia. Sua mulher, que pertencia à mesma tribo e era uma profetisa, submetida ao êxtase do deus Dionísio, declarou que esse sinal significava que ele teria um poder grande e terrível, o qual, no final, iria levá-lo ao infortúnio. A história tem toda a cara de ser uma invenção de Plutarco, já que na tradição grega, os trácios é que teriam levado o culto de Dionísio para o resto do Mediterrâneo. Verdade ou mentira, o fato é que Espartaco tinha pelo menos uma virtude, a iniciativa. No ano 73 a.C., ele se tornou o cabeça de uma fuga envolvendo 78 escravos, que se armaram com facas de cozinha e qualquer outro instrumento cortante à vista, e deram fora da tal academia. Segundo o mesmo Plutarco, o grupo deu a sorte de cruzar com carregamento de armas para gladiadores que se dirigia para outra cidade e capturá-lo, o que aumentou suas chances de resistir à eventualidade de um ataque. Os gladiadores, que tinham como líderes, além de Espartaco, dois sujeitos conhecidos como Crixus e Onameios, supostamente gauleses, embora a classificação também seja duvidosa, se refugiaram no cume do vulcão Vesúvio. Puseram-se a atacar e a pilhar as propriedades rurais vizinhas, atraindo mais e mais escravos fugitivos para o seu lado. Mas não só cativos, pastores e camponeses, pobres da região, também tinham começado a se unir em massa ao chefe gladiador. As autoridades romanas demoraram para se dar conta da gravidade da situação. Basta dizer que sua primeira tentativa de acabar com a rebelião foi mandar contra Espartaco uma força de 3.000 homens, que tinham acabado de entrar para o exército e não tinham treinamento algum. Seu líder, Caio Cláudio Glaber, se limitou a montar seu acampamento bloqueando a trilha que levava para fora do Vesúvio, achando que conseguiria fazer os gladiadores se render pela fome. Segundo relatos da época, porém, o vulcão tinha seu topo coberto por videiras selvagens, que Espartaco e seus companheiros usavam para tecer cordas com as quais desceram pelo outro lado da montanha. Atacaram Glaber por trás e aniquilaram seu exército de novatos. Depois dessa primeira grande vitória do gladiador, muitos de seus seguidores decidiram marchar para o norte com a intenção de deixar a Itália e voltar para seus países de origem. Enquanto isso, o governo romano resolveu agir e mandou contra Espartaco 2 legiões, cerca de 12.000 homens, comandadas pelos 2 cônsules, os chefes de governo da República. Parte do exército de escravos, liderada por Crixus, se separou de Espartaco e acabou dizimada. Mas o líder rebelde conseguiu derrotar ambas as legiões. No fim, os revoltosos, com 90.000 pessoas em seu grupo, chegaram aos Alpes, mas parte dos homens queria continuar a viver de pilhagem, o que os levou a voltar à Itália. O governo de Roma deu então o comando de 10 legiões a Crasso e convocou o herói de guerra Pompeu. Os dois encurralaram Espartaco no sul da Itália. O gladiador e seus homens ainda venceram batalhas. Durante uma delas, o gladiador atacou Crasso
e morreu em combate com milhares de seus homens. Outros 6.000 escravos foram crucificados na estrada que ia de Roma a Capua, a Via Ápia.